Nação rubro-negra, o Flamengo fez ou não fez a oferta para contratar o Luiz Henrique, o atacante Luiz Henrique? Fez ou não fez? E agora, qual é a resposta disso aí? Bora falar daqui a pouco. Gente, tem uma história muito bacana para poder dividir com vocês neste vídeo e também, evidentemente, falar do nosso confronto de logo mais contra o Faísca lá no tapetinho deles lá. O Flamengo vai ter que vencer, porque, meu irmão, já que tá lá, que lá esteja, como se diz na gíria popular. Ótimo domingo, Nação Rubro-Negra. Estamos chegando aqui no canal Flacegueto para mais um vídeo. Meu nome é Fábio Saoza. Sou uma pessoa com deficiente visual, por isso que estou aqui com os óculos escuros. E é isso, gente. Ó, antes de qualquer coisa, like no vídeo. Valeu, gente. Dá um likezinho para prestigiar o meu trabalho. Compartilha o vídeo. Comenta, já bota o placar do jogo de logo mais. E, enfim, clube de membros, é importantíssimo que você assine o clube de membros para ajudar a gente e assim por diante. Domingo no canal Flacegueta. E como tem bola rolando, tem vídeo aqui para esmiuçar tudo que for possível. Como, por exemplo, o Botafogo, que havia mandado lá para a altitude da Bolívia cerca de 9 jogadores. E ficamos a semana inteira dizendo que entrariam eles com um time alternativo, composto inclusive por meninos da base. Que nada, nação, que nada. Montoro vai para o jogo, Danilo, que estava com problema físico, está confirmado, vai para o jogo, Vitinho vai para o jogo, Brazão vai para o jogo, enfim, Botafogo vem a campo, na moral, com o que tem de melhor. Em contrapartida, o Flamengo vai a campo com o que o Felipe Luiz acha ser o melhor. Mas hoje em dia, infelizmente, tem uma diferença muito clara. O Felipe pensa que o melhor é uma coisa e a gente acaba entendendo que o melhor é outra coisa. E também quero pedir que vocês coloquem nos comentários uma enquetezinha muito rápida. Lucas Paquetá deve jogar como segundo homem do meio campo ou homem de criação caindo pela direita, ofensivista? Deixa essa resposta aí no chat, porque ela tem sido pertinente e maior galera tem feito esse questionamento o tempo todo. Olha aqui, vamos lá. A parada do Luiz Henrique. Houve ou não houve a oferta do Flamengo para contratar o atacante? Houve, gente. Houve porque eu já tinha dito isso ontem. Cara, quando começa a ventilar a ideia de contratar um jogador, seja lá o que for, claro que a sondagem foi feita e, por consequência, a oferta. Porque tu imagina, pensa comigo, José Boto entra em contato com a turma lá do Zenit e diz, ó, como é que tá o Luiz Henrique? Quanto é que vocês querem, não sei o quê? Os caras falam, o jogador tá assim, assim, assado, eu quero o X. O Boto já vai lá na chamadinha e diz, tá bom, olha aqui, eu quero te pagar tanto por ele. É evidente, né, cara? Tu acha que ele não faria oferta? Claro que fez. Agora, informação real, publicada há pouco tempo, em vários portais rubro-negros, e o Coluna do Fla é um deles. Vamos dar o crédito aqui para ser justo com a informação. O Flamengo teria oferecido ao Luiz Henrique um salário de R$1.800.000 e um contrato de 4 anos. 1.800.000 e um contrato de 4 anos. Veja, legal. Mais bônus por produção, bônus por conquistas de campeonato, aquela coisa toda, perfeito. O salário do Luiz Henrique lá no Zenit é de 2.100.000, segundo apuraram por aí, 2.100.000. Então a diferença que o Flamengo está propondo é de 300.000 a menos, é uma diferença pequena. Cara, se for por 300.000 que o Flamengo não vai conseguir contratar o Luiz Henrique, tá de sacanagem. Porque o Flamengo agora enxugou a folha salarial, vendendo o Michael, se desfazendo do Juninho, outros jogadores foram embora. O próprio zagueiro lá que tava de bobeira, encostado, que foi embora, ganhava cerca de 700.000. A folha salarial do Flamengo enxugou bastante. Então, o Flamengo tem que parar um pouquinho de querer economizar tudo em alguns aspectos e gastar demais em outros aspectos, como na contratação do Paquetá, e contratar o Luiz Henrique. Assim, se o cara lá ganha 2.100.000, vamos embora pagar pelo menos 2 milhões, sobe para o teto, compreende? Só que lá é 2.100.000 sem a bonificação, sem bonificação de nada, é seco. No Flamengo não, é 1.800 com bonificação. Então é provável que o jogador queira vir ao Flamengo, até porque está naquela coisa, né?
os últimos meses, antes da Copa do Mundo rolar. Então é importante que o cara esteja em campo, e o Flamengo é uma baita vitrine. O Flamengo, ele vai jogar. Imagino que o Luiz Henrique, quando chegar no Flamengo, tende a ser titular, tem tudo para ser titular, que joga demais, e acabou. Agora é só aguardar. Agora, o que o Zenit está pedindo para liberar o atleta é também um pouquinho salgado, 30 milhões de euros, tá? 30 milhões de euros para vender o jogador. O Flamengo vai ter que costurar isso aí para pagar um pouquinho menos. No entanto, se o Flamengo hoje sempre está trabalhando, 40 milhões em Caio Jorge, 42 milhões em Lucas Paquetá, etc e tal, por que não 30 milhões do Luiz Henrique? Claro que esses 30 milhões, de novo, dá para reduzir. Bota ali 27, faz que nem Palmeiras fez com o Gerson. Bota 27 e, se for o caso, se tiver muito difícil, coloca ali uma bonificação por metas alcançadas. Meu irmão, dá para trazer o Luiz Henrique. Eu vou te falar, tinha que ser para agora. Sendo que o Luiz Henrique, ele também tem a cobiça do City, Manchester City, só que não para agora, não para essa janela. A janela de transição europeia fechou, né? A janela fechou e já era. Agora só na próxima, só depois da Copa. Então, se o Luiz Henrique quiser um plano esportivo para tentar ir para a Copa, a melhor coisa para ele é vir para o Flamengo. Então tá aí, gente, essa é a informação e bora lá. A notícia emocionante que eu queria trazer para vocês, cara, achei tão bonita, coloquei até um outro vídeo numa outra plataforma que tem aqui, contando essa história, que é a seguinte: trata de um rapaz chamado Paulo Chagas e um outro chamado Telmo Lima. Ambos moram em Maceió e ambos estão internados lutando contra a leucemia. Os dois são rubro-negros e se conheceram, por acaso, no hospital assistindo o jogo do Flamengo. Um estava assistindo, o outro chegou e viu lá e se juntou e começaram a trocar ideia. Cara, ali surgiu uma amizade bonita pra caramba. Ali os familiares se conheceram, estreitaram relação. E agora eles dividem o tratamento, assim, conversam sobre o tratamento, seus sintomas. Cara, tão juntos, viraram irmãos pelo Flamengo. E é maneiro, cara, que eles vão na consulta com o psicólogo, e o psicólogo diz o seguinte: toda vez que o nome do Flamengo é citado, o semblante dos caras muda, o ânimo muda, vem uma alegria no rosto de ambos, sabe? Então é muito bonito. E a história, assim, é tão emocionante e motivadora que o próprio psicólogo presenteou cada um deles com uma camisa do Flamengo. Então é isso, gente. Os caras estão lá lutando contra essa doença terrível, a qual leva muita gente, entre outras, e estão sobrevivendo e estão vivendo suas vidas na medida do possível, motivado pela alegria de ter o Flamengo junto deles. É o que eu digo, o Flamengo, ele é importante demais na vida de todos nós. Eu também estou passando meus problemas, problema financeiro gravíssimo, perdi o pouco que eu tinha. Peço até, gente, de coração, você que me assiste, que gosta do canal, pelo menos para agora o clube de membros, tá? Assina o clube de membros para começar a ajudar, assiste os vídeos, espalha, compartilha. Se você não puder colaborar de modo financeiro, ajuda compartilhando, mostrando o canal para outras pessoas. Estamos há 4 anos, fazendo 4 anos aqui, somente aqui no YouTube, mas eu trabalho com resenha esportiva desde 2006, né, aqui na internet. Óculos escuros é porque sou deficiente visual, evidentemente, fica bem claro. E assim vai. As dificuldades estão aí e o Flamengo é um alento. Eu tô aqui fazendo conteúdo, não tô ganhando quase nada. O YouTube tá muito fraco para mim. Não tô ganhando quase nada, mas ainda assim venho para, primeiro, livrar a cabeça de pensamento ruim. Segundo, trabalhar, tentar vencer, porque ficar parado é pior. Então, estou aqui para tentar vencer no YouTube e conto com a sua força. Valeu, gente? Então é isso. Quiser ajudar com algo a mais, tem o e-mail, né? fabiosauza@gmail.com. Fábio Sauza, tudo minúsculo e junto. Sauza tem 2 e's de Zico. Acho que o e-mail está em algum canto aí. Eu vou botar na descrição do vídeo, quiser entrar em contato. Alguma parceria, algum patrocínio, seria importante pra caramba nesse momento. Valeu, gente? Então é isso, é o Flamengo que está nas nossas vidas e que muda de fato, sim, a vida de muitas pessoas. Então, que Deus abençoe não só o Paulo Chagas e o Telmo Lima, mas todos os demais amigos, rubro-negros ou não, que estão atravessando um momento delicado, triste de suas vidas, e que abençoe também a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família e de meus amigos. Obrigado, gente. Vamos lá, vamos tocar. Lucas Paquetá como volante, segundo homem do meio campo ou como meia ofensivo.
Estou deixando essa pergunta para vocês responderem aí nos comentários. O Paquetá é a primeira vez que ele vai jogar um clássico. Ele, desde que chegou, não pegou clássico nenhum. Não como titular, pelo que eu lembro. Hoje ele vai entrar como titular. O Felipe usou ele como segundo homem contra o Sampaio Corrêa e ele foi muito bem. A gente sempre frisa que o Sampaio Corrêa não impõe dificuldade porque é um time fraco, mas o Paquetá foi muito bem. E tem uma boa saída de bola e tudo mais. Jogou até solto, ele subiu bastante. Como terceiro homem, caindo para a ponta, homem de meio campo, ele já não rendeu tanto. Dos jogos que ele esteve ali, não rendeu tanto. Então ficou aberto esse questionamento. Qual é a melhor função do Paquetá? Eu penso assim, o jogador ele tem que jogar aonde ele rende mais. Se ele rende mais como volante, que vá para a volância. Se ele rende mais como meio campo ofensivo, vai lá para frente. No caso aqui, não está rendendo na frente, rendeu lá atrás, vamos embora ver. Coloca ele hoje como segundo homem contra o Botafogo e vê que bicho que dá. Mesmo que para o momento atual sacrifício o Eric Pulgar, mesmo que para o momento atual sacrifique pelo menos o Everton Araújo, bota o Paquetá como segundo homem. Quando o Jorginho voltar de lesão, quando o Saul voltar de lesão, o Flamengo remonta esse setor de volância, sabe? Bota Saul e Jorginho, que seja o Pulgar, que seja, aí o Paquetá se reencontra um pouco mais à frente, porque é a obrigação do Paquetá jogar futebol. O Paquetá, não só porque ele é caro não, porque ele é bom jogador. Se ele não fosse bom jogador, lá atrás o City não estaria interessado em pagar 85 milhões de libras para comprá-lo, né? Então, do West Ham. Então ele é bom jogador, ele sabe jogar bola, só que ele precisa se ajudar. Por hora, se ele rende melhor como segundo homem, a minha resposta para essa enquete é essa aí, coloca como segundo homem. Deixa aí, gente, deixa nos comentários a tua opinião, que ela evidentemente é fundamental. Bom, o clássico de logo mais 5h30 da tarde é um Casa Vazia. A última vez que a gente havia divulgado a parcial de público, dava conta de 8 mil ingressos somente, 5 mil ingressos comprados pelos rubro-negros e 3 mil pelos alvinegros. Domingo de carnaval, Rio de Janeiro pegando fogo, cheio de bloco, cheio de coisa. Pô, como é que a galera vai se preocupar aí para Engenhão, ver um Flamengo todo desfalcado, ver um Botafogo embaixo? O Botafogo vem de 4 resultados ruins. O Botafogo vem de 4, se eu não me engano, 4 derrotas. Perdeu para Vasco, perdeu para Fluminense no Carioca, perdeu pro Grêmio na Copa do Brasil, inclusive tomando uma piaba de 5, né? E agora perdeu pro Fluminense de novo. Então, Botafogo, cara, isso pelo Brasileirão, vem de 4 derrotas. E o Flamengo vem de um empate contra o Inter, uma vitória de 7-1 em cima do Sampaio Corrêa e uma vitória de 2-1 em cima do Vitória. O Flamengo vem num momento um pouco melhor, um momento de resgate, de restauração, né? O Flamengo vem nesse momento. Mas não deixa de ser uma promessa de um jogo chato, de um jogo modorrento, onde ambas equipes vão estar meio que com o freio de mão puxado. O Botafogo está preocupado com a pré-Libertadores e o Flamengo, querendo ou não, tem o Lanús na quinta-feira na Argentina. Vamos lá, tentar cravar aqui o Flamengo que vai a campo. O Flamengo não tem o Guilherme Varela, está fora, problema físico, não tem o Luiz Araújo, que pode jogar, mas parece que está deixado de lado, vai ser negociado para o Atlético Mineiro, está quase deixando o Flamengo para o Atlético Mineiro. Não tem o Saul, não tem o Jorginho por lesão e não tem o De La Cruz, porque o De La Cruz ele passa pelo aquele processo de não poder jogar em grama sintética, é perigoso para o joelho dele. Ele não joga nem em grama sintética, nem em altitude. Então o Flamengo tem esses 5 desfalques. Do mais está todo mundo à disposição, o Alan foi vendido, evidentemente o Juninho foi embora, o Michel foi embora, mas bom, quem está ali, tirando esses 5, está pronto para jogar. Então o Flamengo vai a campo hoje com Rossi e Emerson Royal. Há dúvida entre Léo Ortiz e Vitão, acredito que vai jogar o Vitão, Léo Pereira e na lateral esquerda tem que pôr o Ayrton Lucas, mas o Felipe deve colocar o Alexandre. O Alexandre fisicamente não está bem, cometeu um pênalti bobo aí contra o Vitória. Aquele pênalti que ele cometeu foi típico de quem não está legal físico, né? Está cansado, está começando agora. Eu iria com o Ayrton, mas ele deve pôr o Alexandre mesmo. Meio campo, a princípio, Everton Araújo, Eric Pulgar e Arrascaeta deve ir para o jogo como titular. Trio ofensivo, na direita, Paquetá. Na esquerda, tem a dúvida entre Samuel Lino e Cebolinha, ele deve botar o Cebolinha. E no ataque tem a dúvida entre Plata, Pedro ou Bruno Henrique. Pelo ofício da função tem que ser o Pedro, mas pelo improviso do Felipe vai ser o Plata ou o Bruno Henrique. Ele deve botar o Plata. Então o Flamengo é esse aí. Repetindo de modo muito breve. Rossi,
Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Érico Pulgar Arrascaeta, Lucas Paquetá, Cebolinha e Gonzalo Plata. É um Flamengo bom para começar esse jogo? É um Flamengo ideal? Acredito que não, mas é o que tem para hoje. Agora bora aguardar o que vai rolar aí. E, gente, se Deus quiser, teremos pós-jogo. A bola termina de rolar às 7h30, por volta de 8 horas. Vou tentar entrar online aqui rapidinho para a gente poder trocar uma ideia rápida às 8 da noite, para falar independente da vitória ou da derrota. Madureira que avançou e já é o primeiro semifinalista. Vamos ver se o Flamengo confirma a vaga hoje. Você quer mesmo que o Flamengo avance de coração? Tá dando tanta importância assim a esse confronto? Deixa nos comentários também. Valeu, nação, muito obrigado. Ótimo domingo a todos, que Deus abençoe a todos nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos seguir a vida, porque estamos vivos e temos que continuar vivendo. Muito obrigado, valeu.